No vídeo de hoje eu quero comentar o seriado Sereias da Netflix, especialmente o final, explicar um pouquinho aquele final impactante do seriado. Então, já fiquei sabendo que vai ter spoiler, porque não tem como fazer um comentário desse sem spoiler. Então, se você ainda não assistiu Sereias do Netflix, assiste primeiro e depois volta aqui pra gente conversar sobre isso. Eu gosto de trazer comentários sobre filmes, livros, seriados, porque eu acho que a gente tem muito que aprender com os exemplos colocados ali. É claro que nem tudo que tá na ficção tem a ver com a realidade. Às vezes a ficção, como até vou comentar hoje, ela fica um pouco estranha, ela fica um pouco fora de contexto. Mas é interessante, mesmo assim, a gente pegar alguns exemplos de relacionamentos e dinâmicas ali, porque tem a ver, sim, com a nossa vida e com a cultura e com a realidade que a gente vive. Então eu queria comentar esse seriado Sereias, principalmente o final, mas vamos começar do início. Antes da gente chegar no final, a gente tem que falar do início. E o início começa pelo título do seriado, que em inglês o título é Sirens, que tem um duplo sentido, porque Sirens em inglês é tanto sereia, a figura mitológica da sereia da metade mulher, metade peixe, quanto sirene, sirene de ambulância, sirene da polícia, uma sirene que significa emergência. Então, em inglês, ele tem esse duplo sentido de sereia e sirene. Pra gente, não. Pra gente, a gente tem que escolher um ou outro. Ou é sirene da polícia, ou é sereia, a figura mitológica. Então, perde um pouco esse duplo sentido. Mas, se você for assistir, você já vai ver logo no começo que a Devon, que é uma das personagens principais, ela começa o filme, né, o seriado, mandando uma mensagem para a irmã dizendo sirens, né, de emergência, sirene, socorro, pedido de socorro. E o que é a sereia? A sereia é um personagem mitológico que é uma mulher muito bonita com a cauda de peixe que vive no mar. E a ideia da sereia é que ela canta e encanta os marinheiros e atrai eles para o oceano, para o fundo do mar, para afogá-los no seu mundo ali submarino. E as sereias também, mitologicamente, né, elas sempre foram culpadas por causar naufrágios de navios. O canto da sereia levaria os marinheiros à loucura e levaria com que eles fizessem loucuras no navio, que poderia causar um naufrágio. E esse tema de homens que estão no comando do navio, que estão no comando de sua própria vida e que culpam as sereias pelas suas escolhas, digamos assim, desastrosas, ou pelas suas escolhas que não geraram bons resultados, esse é um tema que aparece no seriado. E eu quero que vocês guardem essa informação, que a gente vai voltar nela daqui a pouco mais pra frente. Então o seriado começa com a Devon indo procurar a sua irmã mais nova, porque a Devon está cuidando do seu pai que tem demência e ela sente que precisa da ajuda da irmã mais nova que não está respondendo as suas mensagens e os seus telefonemas. Então ela vai à procura dessa irmã. Então ela vai para essa ilha, uma ilha ali na costa dos Estados Unidos, na costa leste dos Estados Unidos, não muito longe de Nova York. E ela vai procurar a irmã que está trabalhando como assistente pessoal de uma mulher muito rica. E ela está trabalhando numa casa à beira do penhasco, à beira-mar. Então essa casa do penhasco é onde se passa a maior parte, né, dos acontecimentos ali do seriado. Que o seriado foi baseado numa peça de teatro. Então, quando a gente vê peça de teatro, geralmente tem poucas mudanças de cenário. Geralmente é tudo meio que acontece no mesmo local, que é ali essa casa. Chegando na casa, ela percebe que a irmã dela, a Simone, a irmã mais nova, tem um relacionamento meio estranho com a chefe dela. E meio estranho no sentido, em que sentido? No sentido que elas têm muita intimidade. Elas estão vivendo quase que uma simbiose ali. Uma tá vivendo a vida da outra. A chefe dela quer tirar uma foto sexy pra mandar pro marido, que é uma coisa extremamente íntima. E ela pede pra Simone ajudar. E ela tá ali ajudando ela a tirar uma foto sexy. E ajudando a escrever. Quem escreve o texto sexy pro marido é a assistente. Então, tem muitos momentos, assim, que a vida delas tá ali emaranhada. Elas estão vivendo uma vida emaranhada. Apesar de ter esse relacionamento de chefe e empregado, chefe e subordinado. E aí, o que é interessante desse seriado? O seriado ficou muito bom, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não chegou exatamente no que ele queria. Às vezes acontece muito com filmes e seriados que você
você entende aonde aquela obra queria chegar, mas você vê que ela não chegou lá totalmente. Então, eu acho que ficou um pouco assim, ela não é bem comédia, não é bem drama, também não é bem uma comédia de humor negro. Ela tenta ser, e também não é um mistério, apesar de tentar ser um pouco de tudo. Mas ainda assim é um seriado legal e ainda assim vale a pena você assistir. Bom, dentro dessa vibe de mistério, existe a ideia de que a Michaela, que é a chefe da Simone, estaria meio que criando um culto à sua volta, que as mulheres ali que participam da vida dela, da rotina dela, quase que veem ela como uma líder de um culto, de uma seita, né? Que a gente chama uma seita nos Estados Unidos, cult, uma seita. E a Devon vai tentar tirar a irmã dela dessa seita, né? Que a irmã dela estaria quase como obcecada, meio que possuída pela imagem da chefe dela. E a história das irmãs é que quando a Simone tinha 7 anos e a Devon 12, a mãe delas tirou a própria vida e quase levou a mais nova junto. Então quase tirou a vida da sua filha mais nova. Por isso a Simone tem traumas dessa época e tem traumas também do que ela passou depois da morte da mãe. E depois que a mãe delas faleceu, as duas ficaram sozinhas com o pai e o pai, alcoólatra, não cuidou das filhas. A mais velha foi para a faculdade, saiu de casa para a faculdade, e a mais nova ficou com o pai que não cuidava dela, que a negligenciava. E aí tem uns detalhes que ficaram meio fora, assim, pra mim, na minha opinião. Que eles dizem que a mãe delas morreu quando a mais nova tinha 7 e a mais velha tinha em torno de 12. Quando a mais velha sai pra faculdade, que seria em torno de 5 anos depois, a mais nova teria já 12 anos. E aí eles falam que o pai a negligenciava porque não a alimentava e não dava banho nela e ela ia pra escola suja. Mas qual é a criança de 12 anos que o pai dá banho nessa criança? A não ser que seja uma criança com capacidades intelectuais reduzidas, que não é o caso da Simone. Então ela era uma criança inteligente, competente, mas ela não tomava banho porque o pai dela não dava banho nela. Isso ficou estranho no seriado, né? Então acho que eles colocaram assim pra impactar mesmo, que ela ia pra escola suja, ficava negligenciada, não comia, né? Sendo que ela poderia pelo menos tomar banho e até talvez se virar e arranjar alguma coisa pra comer, que não é o papel de uma criança de 12 anos, tá? Não é o papel de uma criança de 12 anos arranjar, ter ali o que comer, tá? Nisso não tô diminuindo a negligência. Se o adulto não provê comida para uma criança de 12 anos, isso não diminui a negligência. Eu só achei estranho essa questão do banho, de ela dizer que com 12 anos ela não tomava banho porque o pai não dava banho nela. Isso pra mim ficou um pouquinho estranho, mas enfim. E aí a gente descobre que a irmã mais velha teve que abandonar os estudos, saiu da faculdade para cuidar da mais nova, porque o pai perdeu a guarda numa ação, né, dessa de negligência. E então a gente descobre que a Simone não fala com o pai, não tem relacionamento com o pai por causa dessa época, por causa do que ela sofreu nessa época. E agora o pai está com demência, Alzheimer, não sabe, se perde, esquece das coisas, e ela não quer saber de cuidar do pai, não quer saber de ajudar o pai. Bom, e o que acontece no final? Por que eu acho que esse final merece uma explicação? No final, a Simone é demitida pela Michaela. Por quê? Existe um momento, um pouco antes no seriado, que a Simone está conversando com o marido da Michaela, o Peter. Que o Peter quem é? É o bilionário, dono daquela casa toda. É ele que tem o dinheiro, é ele que paga as contas. E é ele que tem o poder ali. Apesar de parecer que ele não tem. Isso que é interessante, porque ele parece que ele não tem poder naquele meio. Parece que quem tem poder naquele meio é a Michaela, que é ela que coordena tudo e que todo mundo come na mão dela. Só que não é verdade. O Peter, por mais que ele pareça desligado, parece um cara que não liga muito, ele vai ali, ele fuma um baseado, ele é gentil, ele é simpático, ele é sociável, mas o poder está com ele, porque é ele que tem o dinheiro. E ele tem um contrato pré-nupcial com a Michaela, que se ela se separar dele, ela sai sem nada. E então, a única maneira dela sair com alguma coisa é se ele estiver traindo ela e se ela tiver provas. Aí o que acontece? A Simone, um momento, está conversando com o Peter e ele vai e dá um beijo nela.
totalmente iniciativa dele. Ela não estava dando em cima dele nem nada. E eles se afastam, tal, e querem manter isso escondido. Só que um fotógrafo tira foto e leva pra Michaela. E com essa foto nas mãos, ela sabe que ela tem a prova para poder se divorciar do marido dela e ganhar dinheiro com isso, né? Sair com uma parte do patrimônio no divórcio. Então ela guarda essa foto porque ela não quer se separar dele. Mas se um dia ela precisar, ela tem aquilo ali. E aí ela demite a Simone por causa dessa foto e porque ela não quer arriscar perder o marido para Simone. Por quê? Porque ela já tirou o Peter de outra mulher. Então, o Peter era casado com uma mulher, tinha filhos com ela e saiu desse casamento para casar com a Michaela. Então ela já sabe que ele troca uma mulher pela outra. E ela não quer arriscar que a Simone seja a próxima. Só que acontece, a Simone vai atrás do Peter, conta pra ele sobre a foto. E ele fica do lado dela. E ele imediatamente começa um relacionamento com ela, como se nada tivesse acontecido. Ele, num momento ele está casado com uma pessoa, no outro momento ele está do lado, com outra do lado, e manda a esposa dele embora. Então, no fim, a sereia que atrai o marinheiro seria a Simone, porque ela estaria repetindo os passos da Michaela. A Michaela é uma pessoa que também não tinha dinheiro, teve que ir para a faculdade de Yale com uma bolsa, que é a mesma bolsa que a Simone foi depois. E ela largou a carreira dela e ela investiu nesse casamento. E aí, ela seria, de certa forma, a sereia, a primeira sereia, e depois a Simone seria a segunda sereia. Só que a gente não pode esquecer da pessoa que tem o poder, a pessoa que eu falei antes, que é o Peter. Ele que, segundo relatos do seriado, ele foi atrás da Michaela para deixar a mulher dele. Ele foi atrás da Simone. É ele que tem o dinheiro e é ele que tem o poder de atrair as pessoas para aquele lugar que ele habita. É ele que é a sereia. Ele que traz as pessoas pro fundo do mar, pro fundo do oceano, que é esse ambiente onde ele tem todo o poder. E a Michaela, o que é? Ela nada mais é do que uma pessoa que está tentando sobreviver naquele meio, porque ela é uma pessoa que veio de fora, que não veio de dinheiro, que não tem dinheiro, e ela está ali fazendo o papel da esposa do bilionário. Ela faz caridade, ela tem organizações de caridade, de resgate de animais, ela organiza a gala anual da organização que é dele, na verdade, porque tudo vem dele. E ele tá ali, não parece que não liga muito, e ela tá fazendo tudo, ela quer fazer tudo certo, ela quer fazer tudo perfeito. E essa característica de uma pessoa que não veio daquele meio, está tentando se provar dentro daquele meio. Por isso que ela é quase uma pessoa tirânica ali, porque ela não pode perder o controle. Ela não pode ser ela não pode sair 1 milímetro, um fio de cabelo do lugar. Tem que estar tudo sempre perfeito. Tem que estar tudo sempre sob controle. Só que ela não é a pessoa que detém o poder dentro daquele meio, porque quem detém o poder dentro daquele meio é o Peter, e ele pode mandar as pessoas embora. Se ele quiser mandar embora, ele manda embora e acabou. Então ele que é a sereia. Ele que é o dono da casa à beira-mar, que atrai as pessoas para o seu mundo. Então uma interpretação é que a verdadeira sereia do seriado é o Peter, porque ele realmente é envolvente, ele atrai as pessoas para sua órbita de uma forma um pouco diferente do que as mulheres do seriado fazem, mas também ele faz isso. E outra interpretação é que as sereias do seriado, a Michaela, a Devon e a Simone, elas são culpadas pelos homens à sua volta pelas decisões que esses homens tomam. Então, todos os homens que interagem com elas, praticamente todos, culpam elas por algo. Começando pela Michaela, o Peter culpa ela por ele não ter mais um relacionamento com os filhos dele, sendo que ela mesma disse que quem destruiu o relacionamento dele com os filhos foi ele mesmo. E ele culpa a Michaela por ter deixado a primeira esposa, e sendo que ela fala claramente que quem foi atrás dela foi ele. Então foi uma escolha dele ter saído do seu casamento pra casar com outra pessoa. Depois nós temos a Devon, que tem um relacionamento com o chefe dela, que é casado. E ele a culpa por ter saído de casa para ir até a ilha, e a culpa
pelo caso que ele tem, né, por ele estar traindo a esposa. Sendo que ele foi até a ilha por vontade própria, ele não era obrigado, e ele está tendo um caso traindo a esposa por vontade própria. Ele teria a escolha de não trair. Então ele culpa a Devon como se ela fosse essa sereia que está levando ele à destruição. E nós temos a Simone também, que se envolve com o Ethan, e o Ethan, em um momento que ele está bêbado, ele cai do penhasco e depois ele diz que a Simone o empurrou. Sendo que quem escolheu beber foi ele, e ele que colocou a própria vida em risco. Então, o histórico são de homens que estão no controle da sua própria vida, que estão, digamos, pilotando o seu próprio navio, e que por escolhas erradas acabam se colocando em perigo ou acabam tendo consequências negativas e culpam as mulheres à sua volta. Outro exemplo é o pai das meninas, o Bruce. Ele diz que foi a mãe delas que o levou à ruína, que o levou a beber e que o levou a todas as tragédias da vida dele. Então ele não se coloca como uma pessoa que tem agência, uma pessoa que tem responsabilidade sobre a própria vida. Ele coloca essa responsabilidade sobre quem seria uma sereia na vida dele, que seria a esposa falecida. Então essa é outra interpretação. No seriado, a Simone e a Michaela têm vários pontos em comuns. As duas vieram do nada, digamos assim. As duas não tinham dinheiro. Batalharam para ir para uma boa faculdade, batalharam para ter a sua carreira. A Michaela era advogada e a Simone estava fazendo a carreira dela como assistente pessoal ali de uma pessoa rica e importante. E as duas, eventualmente, abrem mão disso para ficar com o bilionário. Mas as duas são duas sobreviventes. As duas vieram de condições não muito boas. A Simone, especialmente, porque foi negligenciada e sofreu abuso na infância. E com essa mentalidade de sobrevivência, elas se apegam àquela frase, né? Se não te serve, abra mão. Então, o que não serve para elas, elas abrem mão em busca da sobrevivência. Não por maldade, mas porque foi assim que elas aprenderam a sobreviver, foi assim que elas conseguiram sobreviver. E isso entra em contraste com a Devon, que no final ela fala para a irmã dela: você não me servia quando você era criança, mas eu não te abandonei. Você não me servia, eu tive que sair da faculdade para cuidar de você. Você não me servia naquele momento e nem por isso eu te deixei ir. E ela faz a mesma coisa com o pai dela. O pai dela não serve a ela naquele momento, mas ele está com Alzheimer, é uma pessoa fragilizada, que não tem mais ninguém, e ela não vai deixá-lo ir só porque ele não a serve. E não vai deixá-lo ir só para cumprir uma vingança pelos anos anteriores em que ele era alcoólatra e não cuidou das suas filhas. E é uma situação bem delicada, se você for pensar, porque o que um pai alcoólatra negligente pode esperar dos seus filhos, né? Tecnicamente nada, porque as pessoas adultas, elas têm uma obrigação de cuidar da sua própria vida e de criar condições para que elas tenham quem cuide delas em caso de uma necessidade. Então, se você é uma pessoa adulta, você tem que garantir a sua aposentadoria e você tem que garantir um fundo de reserva que te permita pagar para alguém cuidar de você, se não tiver alguém para cuidar de você. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. Então, quando um filho cuida do pai nessa situação, ele não está fazendo isso por obrigação, mas por caridade. Ele está fazendo um ato de gentileza e caridade para outro ser humano que é indefeso, que não tem recursos. O que a Devon faz nesse seriado são dois atos, né, de caridade. O de cuidar da irmã, que não era responsabilidade dela, era responsabilidade do pai, mas a irmã se viu sem ninguém. Então ela tomou para si a responsabilidade por um ato de caridade para uma pessoa indefesa. E ela faz um ato de caridade com o pai dela, que não era responsabilidade dela necessariamente, mas ela não pode fechar os olhos e ela não se sente capaz de fechar os olhos e virar as costas para uma pessoa indefesa naquela situação. Nenhuma das duas está totalmente certa e nenhuma das duas está totalmente errada, né? A gente admira a caridade e o desapego e, digamos assim, a falta de egoísmo da pessoa que vai cuidar
de um pai que antes era alcoólatra e que foi negligente, mas que agora é indefeso. Mas a gente também não culpa a outra filha por não fazer exatamente a mesma coisa, né? Apesar da gente dizer que talvez ela pudesse apoiar a irmã um pouco mais, não pelo pai, mas pela irmã. Mas a gente também entende o lado dela um pouco. Então, é difícil dizer, né, o que é certo, o que é errado nessa situação. O preto e branco não é uma situação... É como praticamente tudo na vida. Não é rigorosamente preto e branco. Você consegue ver mérito dos dois lados e você consegue entender a atitude das pessoas dos dois lados. A única atitude que realmente é um pouco difícil de entender é porque a Simone não apoia um pouco mais a irmã. Mas, enfim, ainda assim, né? Mas então é isso, as reflexões que eu tinha sobre esse seriado eram essas, principalmente sobre quem é a sereia naquele mundo, que pra mim é o Peter, e sobre quem está ali só tentando sobreviver naquele mundo que, na verdade, pertence a ele. E é isso. Se você assistiu o seriado, se você gostou ou não gostou, se você concorda comigo ou não concorda, deixa os comentários aqui e a gente se vê no próximo.